Olá pessoal, tudo bem? A leitura de hoje está em Gênesis 13. Te convido a abrir a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir em Gênesis capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que tinha com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um ao outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? A leitura de hoje vai nos falar sobre a segunda característica que eu consigo enxergar aqui em Abraão. Abraão, como nós vimos no capítulo anterior, Abraão ele foi um homem obediente. E a primeira característica que nós vimos em Abraão foi a sua obediência, porque a palavra vai dizer que Deus disse para ele: sai da tua tenda, da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. E Abraão não hesitou em obedecer ao Senhor. E agora no capítulo 13, aqui no versículo 9, a gente percebe que Abraão ele foi generoso com o seu sobrinho Ló, porque a palavra vai dizer aqui nos versículos anteriores que tanto Abraão quanto Ló tinham muitos bens.
a ponto deles não poderem mais ficar juntos, porque tinham muitos gados, tinham muitos pastores para cuidar dos rebanhos, e estava tendo ali uma contenda entre os pastores, tanto de Ló como o de Abraão. Então a palavra vai dizer aqui que Abraão, ele foi generoso, ele era o tio, ele poderia dizer, eu vou para este lado e você vai para o outro, mas ele deixou com que Ló escolhesse, e Ló, ele escolheu o melhor lugar. Ele escolheu as campinas do Jordão. Ele escolheu todo aquele lugar que aos seus olhos parecia muito bom. E Abraão cedeu para ele. Abraão, ele obedeceu ao Senhor no capítulo 12, foi obediente, e agora no capítulo 13 ele demonstra uma outra característica. Abraão, ele é generoso com o seu sobrinho Jó. Quando o seu sobrinho e ele começam a ter as dificuldades de convivência, quando os seus empregados ali, os seus pastores começam a ter dificuldades de relacionamento, então Ló pôde escolher a melhor parte. Ele escolheu as campinas do Jordão. E Abraão, ele fica com a pior parte, ele fica com uma terra que aparentemente é seca, aparentemente é estéril, mas ele permitiu, através da sua generosidade, que o seu sobrinho Ló ficasse com as campinas do Jordão. Existem algumas bênçãos de eu e você sermos obedientes, sermos generosos, assim como Abraão, ele recebeu as maravilhas de Deus. Por essas características, Abraão, ele foi um pai da fé. Abraão, ele recebeu bênçãos do Senhor, e por esta característica dele aqui, a palavra vai dizer que aqui no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue-te e vai, porque eu farei de ti uma grande nação. Ninguém poderá contar a tua descendência. Você será muito numeroso por conta da fidelidade. Abraão, ele era o pai daquela família e mesmo assim ele concedeu, ele abriu uma concessão para que seu sobrinho Ló escolhesse a melhor parte, para que não tivesse aquela contenda ali nos seus negócios, nos seus rebanhos, entre seus empregados e seus pastores. Essas atitudes que Abraão teve de ser obediente, de ser generoso, são atitudes que eu e você precisamos adquirir. São atitudes que eu e você precisamos desenvolver, características que eu e você precisamos desenvolver. Quantas das vezes situações se levantam na nossa vida e a gente fica dando murro em ponto de faca. Chega uma hora na nossa vida que é necessário a gente se retirar e permitir com que o outro vá. São relações de amizade que muitas das vezes não têm te edificado, muitas das vezes não têm agregado na sua vida. Então, que eu e você possamos fazer essa concessão de permitir com que a pessoa se afaste, para que você tenha uma vida de obediência, uma vida de prudência, uma vida de generosidade. Eu te convido a ser generoso hoje. No capítulo anterior falamos de uma característica que foi a obediência. E hoje, o capítulo de hoje vai falar sobre a generosidade. Que sejamos generosos com aqueles que moram na nossa casa, que sejamos generosos com aquelas pessoas que nós convivemos, que tenhamos bondade, que tenhamos generosidade em retribuir, em abençoar. Abraão abençoou o seu sobrinho Ló. E você?
A quem você vai abençoar hoje? Abençoe alguém, talvez uma roupa que você possa abençoar alguém, aquele sapato que você comprou, que você não usa mais, que você pode dar para alguém. Compartilhe, retribua aquilo que Deus tem feito na tua vida, abençoando ao outro com a generosidade. Que hoje você possa ter um dia abençoado e que você possa exercer tanto a obediência quanto a generosidade. Tenha um dia abençoado, fique na paz. Shalom, shalom. Deus te abençoe.